Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass, Lei Geral de Proteção de Dados na Administração Pública. Eu sou a professora Manuela Filadoro, sou formada em Direito pela PUC, de São Paulo, tenho pós-graduação em Direito Empresarial e sou mestre em Direito Digital, além de alguns outros cursos, de Legal English na FGV e alguns cursos de privacidade. Sou advogada no Opsi Bloom, sou instrutora do Opsi Bloom Academy e tenho algumas certificações. Então, eu tenho o CIPPI, que é uma certificação voltada para a legislação europeia, do IAPP, Data Protection Officer da Universidade de Maastricht e o Exim Essentials. Aqui ao lado, vocês podem ver o QR Code que leva para o meu LinkedIn e acesso ao meu e-mail. Caso vocês tenham dúvidas ao longo do curso, vocês podem acessar a mim e ao Jaime também. Olá, pessoal. Eu sou o Jaime Domingues. Eu sou graduado em Direito pela Faculdade Baiana de Direito. Possuo também pós-graduação em Direito Digital, também pela Faculdade de Direito. Sou advogado aqui no Opsi-Bloom Advogados, coordenador de cursos e instrutor também da Opsi-Bloom Academy. Possuo algumas certificações em Direito Digital, em Proteção de Dados, Privacidade, exemplo do CIPM, que é o Gerente de Programas de Privacidade, e algumas certificações também da Exim, segurança da informação, proteção de dados, tá? Da mesma forma como a Manuela pontuou, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, tá? Aqui está o QR Code para o meu LinkedIn. E bom, hoje, o objetivo da nossa Masterclass é fornecer um overview sobre a aplicação da LGPD no âmbito da administração pública. Então, o que é importante vocês terem em mente aqui? Esta Masterclass, ela não pretende esgotar, né, exaurir todo o conteúdo envolvendo esse tema, tá? Mas sim trazer uma noção para vocês, uma noção mais ampla, que permita uma compreensão mais introdutória desse assunto e, a partir disso, vocês possam desenvolver maior interesse, possam correr atrás de mais conhecimento nessa área, tá? Então, a gente não vai aqui aprofundar nenhum conteúdo, tá? Até pelo tempo que vamos ter disponível. Mas esperamos que vocês saiam daqui com um conhecimento bem legal e já tendo entendimento muito interessante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicação no âmbito da administração pública, tá? Para atingir esse objetivo, nós vamos abordar os seguintes tópicos: os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, primeiramente, para trazer uma base mais teórica para vocês. Na sequência, vamos abordar os impactos e desafios da LGPD na administração pública, para então falarmos sobre as práticas recomendadas para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sequência, falaremos sobre a governança e fiscalização na administração pública e, por fim, na conclusão, faremos um apanhado, né, de tudo que foi abordado ao longo da nossa Masterclass e, por fim, trazer algumas orientações e indicações de materiais complementares para que vocês possam se aprofundar, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao início do nosso bloco 1 de aulas. Até mais. Bom, pessoal, vamos dar início agora ao nosso primeiro bloco, Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu disse, eu sou o Jaime Domingues e, bom, para começar, de abordar com vocês um pouquinho o contexto da criação da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei que foi criada com um objetivo muito claro, de regulamentar a forma como os dados pessoais são tratados por diversas organizações, tá? A fim de garantir o livre desenvolvimento da personalidade, tá? E a dignidade da pessoa humana. E vocês podem observar, numa leitura rápida, se tiverem oportunidade em algum momento, que a nossa lei ela foi muito inspirada na legislação europeia, que é a GDPR, o General Data Protection Regulation, tá? Trazendo um pouco mais agora da linha do tempo, né, desse contexto temporal da criação da LGPD, bom, ela foi finalmente publicada em agosto de 2018, tá? Mas ela apenas entrou em vigor lá em 18 de setembro de 2020, tá? E aí, na sequência, havia, na verdade, um artigo que ainda não havia entrado em vigor em 2020, que era o artigo 52, que diz respeito justamente
as sanções impostas, tá? Ou melhor, as sanções previstas pela LGPD e que podem ser impostas pelas autoridades fiscalizatórias, tá? Como a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Esse artigo especificamente, que é o artigo 52, ele entrou em vigor apenas em 1º de agosto de 2021, né? E mais recentemente, agora tivemos também um marco muito importante, que foi a publicação do Regulamento de Dosimetria. Qual é o objetivo desse regulamento? Ele traz justamente quais são as regras para implementação, ou melhor, para aplicação das sanções previstas na lei, né, garantindo assim um contraditório, né, estabelecendo todo um procedimento que, como eu disse, ele vai prever aí o exercício do contraditório, ele vai prever o direito de recurso, estabelecer os prazos de notificação, de manifestação da parte notificada, tá? Então, é também um documento muito importante que recentemente foi publicado pela própria NPD. Falando um pouco mais agora sobre o contexto, né? O que é um dado pessoal, afinal de contas? Isso é uma coisa que às vezes gera muita dúvida entre as pessoas, né? Mas a lei, ela traz essa definição de forma muito clara. O dado pessoal, ele nada mais é que qualquer informação relacionada a uma pessoa natural que a torne identificada ou identificável, tá? Então, por exemplo, um nome é um dado pessoal, o sobrenome, o CPF, RG, essas informações de maneira geral. Por exemplo, o endereço também pode ser considerado um dado pessoal, né? Um endereço residencial, a imagem, né? Por exemplo, então, vocês estão me vendo, a imagem é capaz de identificar, a minha voz, ela é capaz de me identificar. Eventualmente, o resultado de um exame feito por mim também é um dado pessoal capaz de me identificar, tá? É, essa série também de documentos, né, que, como eu disse, o RG, o CPF, são capazes também de nos tornar identificados. Então, bom, dado pessoal, resumindo, seria isso, tá? Localização, enfim, tudo isso aí vai ser dado pessoal, tá? Para que vocês tenham em mente. Então, é um conceito bastante amplo, como vocês podem perceber. E dentro dessa categoria de dado pessoal, existe também o dado pessoal sensível, tá? É um rol taxativo previsto pelo LGPD que traz algumas definições. Então, filiação, organização de caráter religioso, filosófico ou político, origem racial ou étnica, filiação a sindicato, convicção religiosa, opinião política, saúde ou vida sexual, ou também um dado genético ou biométrico. E aí, pense um pouquinho, o que é que todos esses tipos de dados pessoais têm em comum? Eles têm a capacidade de gerar algum tipo de discriminação contra o titular. Justamente por isso, eles vão ser considerados dados pessoais sensíveis, porque uma eventual violação de dados envolvendo esse tipo de dado pessoal, essa categoria de dado pessoal, melhor dizendo, pode vir a causar um dano muito maior ao titular do que eventualmente um vazamento envolvendo apenas o seu nome, entendem? Então, aqui há um peso maior. E justamente por isso, a lei vai trazer também algumas particularidades específicas que devem ser consideradas para o tratamento destas categorias de dados pessoais, tá? Avançando um pouquinho, o que é que seria então um tratamento de dados pessoais? Bom, tratamento de dados pessoais nada mais é que qualquer operação que pode ser realizada com esses dados. A exemplo de uma coleta, a mera utilização, o mero armazenamento, eliminação, o compartilhamento, certo? O acesso a esses dados. Então, qualquer ação que você possa fazer com um dado pessoal vai ser considerado um tratamento, tá? Bom, então, trazendo aqui novamente o conceito, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação
o controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, bom, vocês podem ver realmente é um rol muito amplo, né, de possibilidades de ações que vão incorrer no tratamento de dados pessoais, tá? Como está aqui, é um conceito amplo, não exaustivo. Então, tudo que você fizer com dado pessoal pode ser considerado um tratamento, tá? Seguindo, então, quais são os entes que estão ali previstos, conceituados na Lei Geral de Proteção de Dados? Vou começar pelo titular. O titular é nada mais nada menos do que a pessoa a quem pertence aquele dado, né? Então, por exemplo, Jaime é o meu nome, então eu sou titular sempre que o meu nome estiver sendo tratado por uma determinada organização, sempre que ele estiver sendo utilizado, armazenado, coletado por uma determinada organização. E aí, a LGPD ela vai trazer também alguns outros conceitos. Por exemplo, conceito de controlador e operador, que são os agentes de tratamento de dados pessoais. Qual é que é a principal diferença entre eles? Controlador é quem toma as decisões essenciais referentes àquele tratamento. Então, por exemplo, é ele que vai determinar a finalidade, o objetivo de uma determinada operação de tratamento de dados pessoais. Por outro lado, o operador ele vai tratar dados pessoais em nome do controlador, de acordo com as instruções do controlador, tá? Então, o controlador toma as decisões e passa as orientações, as diretrizes para o operador, certo? Uma coisa que surge aqui de dúvida normalmente tá bom, então um servidor aqui de um determinado ente público, ele é um operador, certo? Não, de forma alguma, tá? O funcionário de uma determinada organização ou servidor, ele nada mais é que um integrante dela nesse contexto. Então, se eu, enquanto servidor, estou realizando algum tipo de tratamento no órgão qual faço parte, então eu vou ser, é como se o próprio ente estivesse fazendo aquele tratamento, tá? Então, vai ser o controlador ou o operador. A gente não vai, nesse caso, criar uma definição para essa pessoa específica, né? Para esse servidor, para esse funcionário, de alguma forma. Então, os agentes de tratamento sempre vão ser controlador ou operador. E quando a gente fala de controlador ou operador, né, a organização que é controlador, a organização que é operador, a gente está considerando já todos os seus integrantes, certo? Eles fazem parte dessas organizações e não são um agente de tratamento à parte. O agente de tratamento é o próprio ente público, tá bom? E além disso, a gente vai ter aqui também a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que tem alguns papéis muito interessantes. Eu vou trazer um pequeno spoiler, que seria, por exemplo, um papel de fiscalização, de emitir diretrizes, guias, certo? Orientações técnicas para o tratamento. Ele tem também a competência para aplicar sanções, mas eu não vou me estender muito, não, porque vamos ter um módulo específico para abordar um pouquinho mais sobre as competências da NPD. Indo agora um pouquinho mais adiante, vamos falar sobre o panorama geral, tá? Sobre os princípios da LGPD e as suas bases legais. Então, bom, gente, a LGPD ela é uma lei que estabelece princípios, regras e direitos. E agora falando dos princípios, que são normas, né, de caráter principiológico, ele estabelece alguns princípios que são muito interessantes, tá? E que vão guiar como essas operações de tratamento de dados pessoais devem ser feitas. Então, por exemplo, nós temos aqui princípios da finalidade, adequação e necessidade. Basicamente, o que é que eles vão indicar? Que as operações de tratamento, elas sempre devem seguir uma finalidade, tá? Previamente determinada, informada ao titular, que os dados envolvidos
nessa operação de tratamento devem estar sempre adequados para a finalidade que está sendo perseguida e também não devem ser tratados dados sem necessidade, dados que não sejam necessários para o alcance daquela finalidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atentos, tá? Jamais tratar dados pessoais se eles não são necessários para o objetivo que se pretende atingir, tá? Além disso, o livre acesso, por exemplo, ele vai indicar que o titular tem um acesso facilitado e gratuito às informações sobre o que são feitos com seus dados pessoais, tá? Que tipo de tratamento eles estão sujeitos. Temos também o princípio da qualidade dos dados, que vai falar que esses dados que são tratados devem estar sempre atualizados, que eles devem ser relevantes para aquela operação de tratamento, tá? Devem ser mantidos também com um grau de integridade, tá? De forma que eles não sejam adulterados, por exemplo. O princípio da transparência vai falar justamente sobre esse dever do agente de tratamento de ser transparente com o titular em relação ao que é que vai ser feito com os seus dados pessoais, né? O que é que pode ser feito com meus dados no momento que eu estou compartilhando as minhas informações com aquela organização. O titular tem o direito de saber o que é que vai ser feito com seus dados, tá? Até mesmo porque em certas situações em que, por exemplo, a hipótese legal que está fundamentando aquela operação de tratamento ou consentimento, que é um tema que a gente vai abordar logo mais, ele tem que saber com o que é que ele está consentindo, o que é que vai acontecer caso ele autorize aquele tratamento. A gente tem também aqui os princípios da segurança e da prevenção, né, que vai falar justamente sobre a importância da organização adotar medidas técnicas, administrativas e organizacionais para garantir a segurança das informações que estão sendo tratadas, a importância também dela adotar medidas preventivas para evitar danos decorrentes de alguma violação, algum problema envolvendo os dados pessoais que estão sendo tratados. A gente tem também o princípio da não discriminação, que ele vai dizer justamente que dados pessoais não podem ser tratados para causar qualquer tipo de discriminação contra o titular. Tá? E, por fim, também o princípio da responsabilização e prestação de contas, que nada mais é que o princípio vai dizer que o agente de tratamento ele tem que ter a capacidade de demonstrar que está adotando essas medidas, né, que está adotando medidas eficazes para proteger os dados pessoais é, que ele está tratando, para demonstrar que ele está em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, precisa ser capaz de demonstrar que essas medidas adotadas estão sendo eficazes, certo? Agora, gente, vamos falar sobre as bases legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, qual é que é a ideia aqui? Para que uma operação de tratamento de dados pessoais seja legítima, né, para que ela seja lista e esteja de acordo, ocorrendo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa estar fundamentada em uma das bases legais previstas nessa lei. E aí, bom, ela vai trazer as bases em dois artigos, o artigo 7º e o artigo 11. O artigo 7º traz as bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais comuns, gerais, por assim dizer. Melhor falando, aqueles que não são considerados dados sensíveis. Por outro lado, o artigo 11 vai trazer justamente as hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais sensíveis. Como vocês podem observar aqui, há algumas hipóteses que são comuns, tanto para dados pessoais em geral, quanto para dados pessoais sensíveis, e existem hipóteses também específicas para cada uma dessas categorias de dados, tá? Como vocês podem observar. O que é importante a gente ter em mente aqui? Eu posso escolher qual vai ser a base que eu vou utilizar para fundamentar uma determinada operação de tratamento de forma aleatória, ah, que de acordo com a minha vontade? Não, de forma alguma. O que a gente precisa ter em mente é que normalmente vai existir uma base legal mais adequada àquela situação fática. Então a gente sempre precisa observar, primeiramente,
qual é a situação, qual a operação de tratamento que está acontecendo ali, né, o que se deseja desenvolver, e aí a gente vai analisar cada uma das bases legais e indicar qual seria a mais adequada àquele caso. Se tratando do poder público, é interessante a gente ter em mente aqui algumas bases, tá? É legal que elas estejam um pouco mais fortes, assim, por assim dizer, no nosso radar, que seria justamente o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, porque no contexto de um órgão público, existe uma série de normas que, por exemplo, determinam a organização interna de um órgão público, determinam alguns deveres de transparência, né, de fornecimento de informações. Então, essas normas, elas vão necessariamente gerar uma obrigação legal para que determinados dados pessoais sejam eventualmente divulgados, sejam armazenados, sejam tratados de alguma forma, certo? Além disso, existem normas também, para além dessas normas organizacionais, né, elas vão trazer também, existem normas de conduta, né? Então, são normas que vão trazer algumas condutas que devem ser seguidas por determinados entes públicos. Então, aí também vamos incorrer numa situação em que a base legal mais adequada para fundamentar essas operações seria o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Além disso, uma outra base que é muito importante a gente ter no radar nesse contexto de órgãos públicos é as políticas públicas, né? A execução de políticas públicas. Por quê? Naturalmente, existem uma série de órgãos públicos que atuam na execução de políticas públicas, e aqui é importante a gente ter em mente que não são políticas públicas aleatórias, mas políticas públicas formalmente estabelecidas, certo? Por meio de uma lei, um convênio, um contrato, algum outro tipo de regulamento, e que estejam ali envolvidas operações de tratamento relacionadas de fato à atividade exercida pelo órgão da administração pública na persecução de uma política pública, tá bom? Então, normalmente essas vão ser as bases que acredito que mais serão utilizadas no contexto dessas operações de tratamento de dados pessoais executadas por órgãos públicos, tá? Pela administração pública de maneira geral. Mas existem outras, como, por exemplo, o consentimento, né, que é uma base legal que muitas vezes as pessoas acham que é a única, inclusive. Ah, então agora, por conta da LGPD, quer dizer que eu sempre vou precisar pedir autorização do titular para poder tratar os seus dados. Não, naturalmente que não. Até mesmo porque imagine se você precisasse pedir autorização do titular para cumprir com uma obrigação legal, ele negasse. Isso, como é que isso funcionaria? Não ia dar certo, né? Mas não, existem hipóteses que não estão relacionadas ao cumprimento de uma obrigação legal, nem à execução de uma política pública, que eventualmente a base legal pode ser o consentimento, que é quando o titular manifesta de forma livre, inequívoca e informada que autoriza o tratamento daqueles dados pessoais por aquela organização. Mas existe uma série de circunstâncias adicionais aí nesse caso, porque e precisa haver uma situação de equilíbrio em que o titular não seja prejudicado caso negue aquele consentimento, ele tem que ter o direito de revogar esse consentimento. Justamente por isso, não seria também uma situação em que a gente poderia aplicar o cumprimento de obrigação legal ou execução de políticas públicas. Seriam situações muito específicas, no contexto da administração pública, tá? Mas isso é só para trazer uma noção geral para vocês. A gente, como eu disse, logo na nossa introdução, a gente não vai conseguir aqui aprofundar todo esse conteúdo, certo? Pelo tempo que temos disponível e a quantidade de conteúdo que a gente pretende, ao menos, pincelar e trazer uma noção para vocês. Mas é importante que vocês saibam, toda operação de tratamento, tudo que for feito com dado pessoal, precisa estar devidamente fundamentado em uma das hipóteses legais previstas na LGPD. E, normalmente,
No caso da administração pública, teremos aí o cumprimento de obrigação legal ou execução de políticas públicas, mas não apenas elas. Temos que fazer sempre uma análise caso a caso, tá? Seguindo, como eu disse, a Lei Geral de Proteção de Dados, além de estabelecer princípios e regras, ela vai estabelecer também direitos que devem ser observados pelos agentes de tratamento, inclusive aqueles que fazem parte, do poder público. Então, temos aqui uma série de direitos, como, por exemplo, o direito a ter a confirmação do tratamento, né? Então, o titular tem o direito de confirmar que aquele tratamento realmente está acontecendo, certo? De ter esse conhecimento, o direito de correção. Então, se o titular eventualmente perceber que a sua informação está incorreta, ele tem o direito de solicitar que a informação seja atualizada, que a informação seja corrigida. Tem o direito de portabilidade, tem o direito de informação sobre as consequências de não dar o consentimento. Esses dois aqui não vão caber tanto, não vão ser tão utilizados no contexto, né, das operações normalmente praticadas pela administração pública, tá? Tem o direito de saber informações sobre o compartilhamento com terceiros. Isso aqui é muito importante porque dialoga com aquele princípio da transparência, né? E aí a gente vai falar mais na frente quais são as formas com que uma determinada organização pode exercer essa transparência, né? Pode trazer essas informações para os titulares, o direito de acesso aos dados, revogação do consentimento, que, como eu disse, também não vai ser tão utilizado aqui, eliminação dos dados tratados com consentimento, oposição ao tratamento. Então, por exemplo, quando estivermos falando de uma operação de tratamento fundamentada no legítimo interesse, caso o titular identifique que os seus direitos não estão sendo respeitados, né, que as regras trazidas pela LGPD não estão sendo respeitadas, ele pode se opor àquele tratamento. Temos também aqui o direito de anonimização, bloqueio ou eliminação, que, como eu disse, também aqui vai depender de certas circunstâncias, do titular identificar que seus direitos não estão sendo respeitados, tá? Ou, eventualmente, de uma base legal que permita essa eliminação, certo? E, além disso, por fim, temos também o direito de revisão das decisões automatizadas. Então, sempre que uma decisão envolvendo dados pessoais de um titular foi tomada uma decisão automatizada, vou trazer um exemplo aqui mais recorrente, que era aqueles processos seletivos em que uma inteligência artificial faz a filtragem de currículos, por exemplo, o titular ele pode solicitar uma revisão daquela decisão, tá bom? Então, bom, gente, esse foi um apanhado geral aqui, tá? Sobre os principais aspectos envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. No próximo módulo, vocês vão observar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica, sim, à administração pública, tá? Aos órgãos que compõem aí o que a gente chama de poder público. Porém, existem certas particularidades específicas para a sua aplicação nesse contexto e vocês as verão a seguir, tá bom? Até mais.